Juanzinho, o Cruzeiro, né? Apenas treinando. Mandar um abraço para todos os dirigentes do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, treinando na Areninha. E talvez a gente possa ter novidades, né, para o segundo semestre. Mandar um abraço para os presidentes, o Dedé que curte o bate-bola no YouTube. Mandar um abraço também para o compadre Elvis, para o Levi, treinador, todos os jogadores e torcedores. Ô Rosinho, o terrão, onde o Cruzeiro ainda está participando, quando enxugar mais lá para o mês de maio, segunda quinzena, com certeza vai ter o segundo jogo e o terceiro. Em algumas sedes está acontecendo, e na Arena Cordeirão, neste final de semana, tem o São Paulo do São Bento contra o Barras do Ingá, num jogão de bola. O terrão dando continuidade apenas a algumas rodadas. O Farizão está paralisado, tudo indica que a gente retorna, Juan, no dia 4 de maio, os confrontos, né, a gente inclusive já falou aqui, todos os confrontos definidos através de sorteio. Então o Farizão está nas oitavas de final e a gente tem um chaveamento até o final. O nosso assunto agora é o futebol profissional, o destaque, a Série A do futebol brasileiro, uma segunda rodada muito emocionante. Só teve um jogo nessa rodada que não aconteceu, que foi o jogo do Cuiabá. O Cuiabá estava jogando pela Copa Verde, primeiro jogo contra o Vila Nova, e não jogou contra a equipe do Vitória da Bahia. Os dois times que perderam na primeira rodada acabaram não jogando nessa rodada, e a gente tem na terceira rodada, já a gente fala da terceira rodada. Antes o Juan vai dar os resultados da segunda rodada do Brasileirão Série A. O Brasileirão show de bola, Juan. Botafogo 1-0 no Atlético Goianiense. O Flamengo 2-1 no São Paulo. O Flamengo, que é líder, se tornou líder com esse resultado. O Atlético Mineiro 1-1 com o Criciúma. Criciúma que começou bem, ainda nenhuma derrota. O Palmeiras perdeu de 1-0 para o Internacional. Fortaleza 1-1 com o Cruzeiro. Provavelmente os dois times que mais tiveram um início de campeonato menor do que a gente esperava, praticamente. O Juventude 2-0 no Corinthians. O Jaconeiro não teve piedade. O Grêmio 2-0 no Atlético Paranaense. Red Bull Bragantino 2-1 no Vasco e o Bahia 2-1 no Fluminense. A gente vê que a maioria dos times que perderam na primeira rodada ganharam nessa. Lembrando aqui, o pessoal do Corinthians está preocupado, né? O Corinthians acabou pegando 2-0 na infelicidade do Cássio. Falar em felicidade, o goleiro do Vasco também. Infelicidade nos dois gols da equipe do Bragantino. Com isso, depois da segunda rodada, o Flamengo é líder com 6 pontos. O Internacional também tem 6, mas o Flamengo fez mais um gol a mais do que a equipe do Inter. O Juventude é o terceiro, o Red Bull é o quarto, o Cruzeiro é o quinto, o sexto é o Fortaleza, o sétimo é o Atlético Paranaense, o oitavo é o Grêmio, o Vasco aparece na nona colocação, o Botafogo na décima, o Bahia na 11ª, na 12ª o Palmeiras, 13ª o Criciúma, na 14ª o Galo Mineiro, 15º o Fluminense, 16ª já numa situação perigosa no início do campeonato, o Corinthians. Aparece na zona de rebaixamento o Vitória, o São Paulo, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. A terceira rodada, que tem sequência começando nesse sábado, tem três clássicos, Juan. E sem falar no jogo mais importante da rodada, que é Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, jogão de bola. Lembrando que o jogo do Fortaleza com o Criciúma foi adiado porque o Fortaleza joga o mata, né? Não é mata-mata, o seu mata contra o Alto do Piauí pela Copa do Nordeste. Nesse final de semana vamos atualizar os 9 jogos, Juan. Fluminense com o Vasco, o Grêmio com o Cuiabá, Red Bull Bragantino com o Corinthians, o Atlético Mineiro com o Cruzeiro, o Vitória com o Bahia, o Palmeiras com o Flamengo, o Atlético Paranaense com o Internacional, o Botafogo com o Juventude e o Atlético Goianiense com o São Paulo. Eles sempre fazem essa rodada tipo misto de clássico, né? Sempre tem, Juan, sempre tem. Daqui 2 rodadas o Flamengo também vai fazer o seu primeiro clássico, justamente com a equipe do Botafogo. A Série B começa nesse final de semana, e como eu falei, bem histórico, né? O Santos estreia dentro de casa, e o Juanzinho vai falar todos os jogos da Série B. Hoje o destaque: 3 jogos, Juan. Botafogo de Ribeirão Preto com o América Mineiro, o América que recém caiu ano passado, o Novo Horizontino com o CRB, o Operário com o Avaí. São jogos do dia 19, hoje ainda os 2 primeiros jogos às 7 horas, o último que eu falei, que é o do Operário com o Avaí, às 9. E amanhã, recheio da rodada, mais 4 jogos a gente tem.
A Chapecoense com o Ituano, o Santos com o Paysandu, o Amazonas com o Sport, o Ceará Sporting Clube com a equipe do Goiás. E finalizar a rodada dia 21, 22 e 23, respectivamente, a Ponte Preta com o Coritiba, o Vila Nova com o Guarani e o Brusque com o Mirassol. Declara aqui que na estreia eu torcerei para o Paysandu. Juan, tá aí. O Paysandu tá de volta à Série B, enfrenta logo o Santos. Quem começa nesse final de semana também, Juan, é a Série C. Série C que tem time cearense. O Juan vai atualizar a rodada completa da Série C do futebol brasileiro. É a Tombense com a equipe do São José, o Remo com o Volta Redonda, o Caxias com o Atlético Clube. O Caxias, que eu já estava em dúvida se tinha subido, mas finalmente o Caxias está de volta à Série C do futebol brasileiro. A gente espera que o Caxias possa se recuperar de todos esses anos, né? O Ipiranga com o CSA, o Náutico com o São Bernardo, Figueirense com o Ferroviário, o Ferrinho também de volta, teve um ano ruim, caiu para a Série C, mas já para a Série D, mas já voltou. O Floresta com o Botafogo da Paraíba, o Confiança com o Londrino, a Ferroviária com a ABC, a Aparecidense com o Sampaio Corrêa. Primeiro o Caxias, agora a gente espera o Santa Cruz. Ô Rosinho, paralelo a isso, está rolando, né, o Campeonato Brasileiro Segunda Divisão. Aliás, Campeonato Brasileiro Segunda Divisão começa no final de semana. E a terceira, a quarta divisão só no próximo semana. Agora, paralelo a isso, está acontecendo o Brasileirão Sub-20, Juan. E o Juan vai atualizar os jogos da rodada número 3, Juan. O Fortaleza 2-1 no Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro 3-3 com o Cuiabá, o Grêmio 2-1 no América Mineiro, o Bahia 1-0 no Cruzeiro, o São Paulo perdeu de 3-1 para o Vasco, o Corinthians 2-1 no Internacional, o Flamengo perdeu de 2-1 para o Palmeiras, o Fluminense 1-0 no Goiás, o Atlético Paranaense 1-1 com o Santos e o Red Bull Bragantino 0-0 com o Ceará. E o Ceará e o Flamengo, ambos estão se dificultando. Tá muito difícil a situação, principalmente o Flamengo, né, que tem um time, é o atual campeão, tá na Libertadores, né, aliás, ganhou a Libertadores da categoria e vai disputar o Mundial, mas não tá bem. Alguns jogadores, né, que jogavam no Sub-20 subiram para o time profissional, exemplo do Lohan, então o time está tendo dificuldade nesse início de competição, mas acredito que vai se recuperar. Então o Palmeiras é líder, 3 jogos, 9 pontos. O Grêmio também tem 100% de aproveitamento, é o segundo, de aproveitamento é o segundo. O Santos em terceiro, Fortaleza em quarto, Bahia em quinto, Atlético Paranaense em sexto, o sétimo é o Botafogo e fechando o G8, lá classificam 8 para as quartas finais, o Cruzeiro fecha o G8. E, Juanzinho, a gente teve o primeiro jogo, né? Lembrando que o Paysandu já está na final, ganhou o primeiro jogo do Remo, aliás, empatou os dois, né, Juan? Então ganhou nos pênaltis e a gente teve o primeiro jogo de ida, o Cuiabá que começou mal o brasileiro, perdendo de goleada para o Atlético Paranaense, é o Lanterninha, depois de 2 rodadas, muito embora não tenha jogado na segunda rodada, poupou o time, aliás, perdeu na Sula, aliás, ganhou na Sula, e poupou o time, Juan, na Copa Verde, nas semifinais, e o que foi que aconteceu no campo do Vila Nova. O Vila Nova ganhou 2-0, uma chance de redenção para o Vila. Juanzinho, tá aí. Tem o jogo de volta agora lá no Mato Grosso. Vamos ver se o Cuiabá tem força suficiente para virar esse placar aí para a final contra o Paysandu. A Copa do Nordeste, Juan, a gente já conhece 3 semifinalistas, que é o Sport Clube do Recife, passou pelo Ceará, o Bahia passou pelo Náutico e o CRB passou pela equipe do Botafogo da Paraíba. Então a gente já tem um confronto definido, que é o Bahia em casa. Joga contra a equipe do Náutico. Aliás, a equipe do CRB, o Náutico saiu justamente do Bahia. E o Sport está aguardando o adversário daqui. Lembrando que quem passar nesse confronto vai decidir na Ilha do Retiro, porque o Sport tem melhor campanha. O grupo A, os times não pontuaram ou pontuaram muito pouco. O Fortaleza vai jogar com a equipe do Altos e o Fortaleza que tome cuidado, já que o Fortaleza perdeu para o Maranhão, mas eu acredito que vai passar tranquilamente, até porque deu uma grande evoluída desde a primeira rodada da Sul-Americana até que vem fazendo um grande trabalho no Campeonato Brasileiro. Depois, né, que perdeu o Campeonato Cearense, né? Teve 2 jogos no Ceará onde não foi bem, mas já começou bem na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro já ganhou um jogo, estava ganhando até o finalzinho com o Cruzeiro, foi até um empate amargo. Mas acredito que não terá dificuldades para vencer o Altos e vai para as semifinais com a equipe do Sport. Joãozinho, a gente teve o sorteio da Copa Milionária do Brasil. 16 aves de finais, jogos
bem interessante. A gente já tem, Juan, dos 20 times que jogam a Série A do Brasileiro, a gente tem 4 confrontos. 4 confrontos de Série A. O Juan vai falar todos os jogos. Lembrando que o jogo é ida e volta. E Juanzinho, o Juan vai destacar o asteriscozinho, aqueles confrontos de Série A. Então, Juan, primeiro começando com o Flamengo e o Amazonas, Juan. Flamengo e Amazonas, com certeza, inclusive, que vídeo foi esse que eu vi de uma rádio lá de Amazonas, torcedores do Amazonas, esperando, na hora que saiu o Flamengo, eles estavam torcendo para sair o Amazonas. Sim, já que para esses times é bom enfrentar um time de Série A, Série B, pela atração também. Inclusive, ele até disse, Amazonas vai pipocar de tanta gente que vai vir para o estádio, né? Foi uma emoção. A gente tem o Grêmio com o Operário de Ponta Grossa, o Atlético Paranaense com o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o Fluminense com o Sampaio Corrêa, o Corinthians com o América de Natal, o Bahia com o Criciúma, primeiro confronto de Série A aqui. O Atlético Mineiro com o Sport, o Atlético Goianiense com o Brusque, o Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Botafogo com o Vitória, o Ceará com o CRB, o Botafogo com Vitória, mais um confronto de Série A, o Ceará com o CRB. A gente vai ter um jogo complicadíssimo contra a equipe do Clube de Regatas Brasil. O Fortaleza vai jogar com a equipe do Vasco, mais um confronto de Série A, Cuiabá e Goiás, Juventude Internacional. Confronto de Série A, 4 e uma revanche do Internacional que pode passar pelo Juventude ou passar mais vergonha ainda. O Red Bull Bragantino vai jogar com a sensação da Copa do Brasil, que é o Souza, e o São Paulo com o Águia de Marabá, que também chegou nessa fase e ano passado ele pegou 6-1 da equipe do Fortaleza. Juanzinho, tá aí. Os 6 confrontos, aliás, os 16 confrontos, tá? Terceira fase, também conhecido como 16 de final, vai ser sensacional. Vamos ver o que acontece. Lembrando que depois, quando passar a ficar 16 times, aí tem o sorteio, acredito, direcionado até o final. A segunda divisão do Campeonato Cearense, com o Manjadinho, nós vamos conhecer os 2 times que irão participar do Manjadinho do próximo ano. O Tirol enfrentou o Itapipoca, o primeiro jogo foi 2-2, então aqui quem ganhar leva, se o empate vamos para os pênaltis. Eu estou torcendo demais que o Itapipoca consiga essa vaga. E no outro jogo, em casa, de forma surpreendente, perdeu, né? Não tinha perdido na competição, perdeu num horário que não podia perder, no momento que não podia perder, perdeu 2-1, mas decide em casa contra a equipe do Cariri. Os 2 vencedores estarão na primeira divisão do próximo ano e decidirão a segunda divisão do nosso Manjadinho. Juanzinho, o assunto agora é Premier League, aliás, é Champions League, né? A gente já tinha o jogo tido, o Real Madrid tinha sido em casa 3-3 com a equipe do City, o Arsenal tinha empatado 2-2 com o Bayern de Munique, o Atlético tinha ganho 2-1 do Borussia e o PSG tinha perdido de 3-2 para o Barcelona. A gente teve o jogo de volta, o Juan vai atualizar o que aconteceu, as viradas principalmente. O Borussia Dortmund 4-2 no Atlético de Madrid, o Barcelona perdeu de 4-1 para o PSG, o Manchester City 1-1 com o Real Madrid, passou o Real Madrid nos pênaltis, e o Bayern 1-0 no Arsenal. E se o Arsenal teve essa recuperação, porque poucos se lembram, o Arsenal ele era time de meio de tabela em 2021. Teve essa recuperação absurda. Eu torço muito para que isso aconteça com o Manchester United, só que tá meio difícil na situação. Esse resultado, Juan, que aconteceu, acabou fechando os 12 times da Europa que vão participar do Super Mundial em 2025. Porque alguns times, porque ganhou a Champions League, e os outros por ranking. O Barcelona, porque como saiu, está fora. O Arsenal só poderia participar se fosse o campeão. Como o Arsenal caiu, quem entrou pelo ranking foi o Salzburg, da Áustria. Já a gente vai falar desse Mundial, alguns times classificados. Então na Europa fechou, e o Salzburg, que estava torcendo demais que o Arsenal não ganhasse, então com a passagem do Bayern de Munique, o Salzburg está classificado para o Super Mundial. $300 mil só para quem participar. Aqui do Brasil já tem 3 times classificados. Já a gente fala desse Super Mundial. Lembrando, o Juan vai atualizar os jogos das semifinais, Juan. Que é Bayern e Real Madrid, Dortmund e PSG. Inclusive, eu adoraria ver um jogo entre o time aqui do Brasil contra o Salzburg. Acho que seria interessante. Lembrando, Juanzinho, que o Bayern de Munique joga o primeiro jogo em casa e a decisão é no Bernabéu. O outro confronto, o Dortmund joga em casa
E o confronto final é lá na França, o PSG, que não está mandando o seu jogo no estádio de França, porque ele está sendo, Juan, modelado para as Olimpíadas, que acontecem no mês de julho. Então, a equipe do Mbappé, né, do PSG, está mandando em outro estádio, não está jogando no seu estádio. A Liga Europa também, Juan, a gente tinha tido, né, a equipe do Leverkusen tinha feito 2-0 no West Ham, o Benfica tinha feito 2-1 no Marseille, a Roma tinha feito 1-0 no Milan, e a Atalanta tinha trucidado o Liverpool 3-0. A gente teve o jogo de volta. Será que teve alguma virada, Juan? Teve o 1-1 do West Ham com o Leverkusen, o Marseille 1-0 no Benfica, aí passou o Leverkusen, o Marseille 1-0 no Benfica, passou o Marseille nos pênaltis, o Benfica voltou a ser o time que era nas temporadas passadas. Isso me deixa triste. A Roma 2-1 no Milan, passou a Roma, inclusive até fiquei surpreso com esse resultado, mas parabéns à equipe da Roma. E a Atalanta perdeu de 1-0 para o Liverpool, só que já tinha ganhado 3-0, resultado surpreendente. A Atalanta vai jogar contra o Olympique de Marseille e o Leverkusen vai jogar contra a Roma. Inclusive os dois times da França estão pode rolar uma Supercopa francesa. Juanzinho, lembrando que o Atalanta e a equipe do Leverkusen decidem seus jogos em casa para irem para a final. Vamos ver o que acontece. A Conference League também a gente teve confrontos. O Pilsen tinha empatado com a Fiorentina 0-0. O Fenerbahçe tinha perdido, aliás, o Olympiacos 3-2 do Fenerbahçe no primeiro jogo. O Aston Villa tinha feito 2-1 no Lille. E o Clube Bruges tinha ganho do PAOK 1-0. O que aconteceu? Será que teve virada, Juan? Será que teve disputa de pênalti? O Lille 2-1 no Aston Villa e nos pênaltis passou a equipe do Aston Villa. A Fiorentina 0-0 com o Pilsen, passou a Fiorentina na prorrogação, fez 2 gols. O Fenerbahçe ganhou de 1-0 do Olympiacos. Só que o Olympiacos passou nos pênaltis. O Olympiacos que está fazendo uma grande campanha, inclusive fez 6-1 fora de casa, tinha tomado 4-1 e foi buscar o 6-1 fora de casa. Isso me lembra até uma velha história narrada por Jorge Igor. Ou não, foi o Alan. O PAOK perdeu de 2-0 para o Clube Bruges. A gente tem o Clube Bruges, o Olympiacos, a Fiorentina e o Aston Villa nas semifinais. Os jogos são Olympiacos e Aston Villa, Clube Bruges e Fiorentina. Lembrando que o Clube Bruges decide na Bélgica, decide em casa, e o Olympiacos também decide na Grécia, em casa, para a gente conhecer os finalistas da Conference League. Ô, Rosinho, a gente teve em Portugal aquele jogo atrasado no Sport, o Sport fez só o placar, Juan, era com o Famalicão. Qual foi o placar? 1-0. Com isso, Juan, lá depois de 29 rodadas, a equipe do Sport, que é o líder, 77 pontos, o Benfica tem 70, então 7 pontos a diferença, faltando 5 jogos, Juan, tá realmente muito difícil, a gente tem rodada completa nesse final de semana. Inclusive, a gente vê que todos os principais campeonatos, tirando a Premier League, que são a Liga Portugal, a Bundesliga, a Série A Team, a Liga Francesa, que eu esqueci o nome agora, a Ligue 1, e também o Campeonato Espanhol, os líderes não estão dando mole, eles estão botando um monte de pontos na frente. Pois é, Ronzinho, aí a gente teve também nesse meio de semana o jogo que faltava na Taça de Portugal. O Sport, que já estava na final, tinha ganho do Benfica 2-1, e o segundo jogo foi 2-2, então o Sport já estava na final. O Futebol Clube do Porto ganhou fora de casa do Vitória 1-0, e a gente teve o jogo de volta agora nessa semana, Juan. O que aconteceu? O Porto fez 3-1 na equipe do Vitória de Guimarães. Então, a final é Sport e Porto em jogo único para a gente conhecer o campeão da Taça de Portugal. Na França, Juan, a gente vai ter também rodada completa. O PSG, depois da vitória maiúscula, né, gigantesca no campo do Barcelona, goleada, volta a campo nesse final de semana, que está muito próximo, Juan, de ganhar mais um título francês. A Bundesliga, como eu falei, a gente já falou, né, inclusive a gente tem destaque, o Leverkusen já é o líder, mas tem rodada completa, o Bayern de Munique, alguns times, ele já é o campeão, né, alguns times ainda lutando por vaga nas competições europeias. Lá na La Liga, Juan, o Real Madrid é líder, 8 pontos,
à frente do Barça, o Barça que está com a ressaca da derrota na Champions League, e além de perder a Champions League, perdeu a chance de participar do Super Mundial, já a gente vai falar do Super Mundial, e tem a última cartada, vai ao Bernabéu enfrentar a equipe do Real Madrid, o Real Madrid tem 8 pontos à frente, se o Real Madrid ganhar, vai colocar 11 pontos, vai ficar faltando 6 jogos, então abraço para o gaiteiro, Real Madrid campeão. Agora, se o Barça ganhar, o Real Madrid envolvido na Liga dos Campeões, pode ser que o Barcelona ainda possa sonhar com La Liga ainda esse ano. Então vamos ver o que acontece, lembrando que o El Clássico acontece no Bernabéu, jogo de volta, no jogo de ida, o Real Madrid ganhou 2-1, naquela época, o Bellingham Gol estava sobrando, estava voando, o Bellingham Gol, lembrando que agora ele deu uma caída, está jogando bem, mas deixou de ser aquele jogador insinuante, fazedor de muitos gols, quando ele chegou no Real Madrid, isso estava acontecendo, agora ele deu uma caída considerável. Então, Rosinho, a gente tem também a Eredivisie, né, Juan? A Eredivisie, a gente tem rodada completa, lá o PSV já é quase campeão nas próximas rodadas. Mesma coisa que acontece na Itália. A Itália, a equipe da Inter de Milão está com 14 pontos. Não, matematicamente não dá para ser campeão nessa rodada, mas nas próximas 2 rodadas, com certeza, a Inter de Milão vai ser campeão. O que a Inter está fazendo é um absurdo, é um desrespeito. Fez 77 gols, só tomou 17 em 32 jogos. Pois é, Juan. E na Premier League, o City, com a ressaca da derrota, não joga pela Premier League. O Arsenal joga assim, o Liverpool também joga. Lembrando que o City é o líder, 2 pontos à frente do Arsenal e também do Liverpool. O Liverpool está em terceiro, na terceira colocação. A gente tem alguns jogos, não tem rodada completa, alguns jogos valendo pela rodada número 34. O Luton vai jogar com o Brentford, o Sheffield United com o Burnley, o Wolverhampton com o Arsenal, o Everton com o Nottingham, o Aston Villa com o Bournemouth, o Crystal Palace com o West Ham, o Fulham com o Liverpool. Os outros times não irão jogar porque estão envolvidos na Copa da Inglaterra, justamente o Manchester City, o Chelsea e o Manchester United, juntamente com o Coventry City, que vem da segunda divisão. Juan, então aqui é semifinais, né? Semifinais. O City contra o Chelsea, jogão de bola, jogo único, não é isso, Juan? Não, é jogo de ida e volta, não é? Jogo de... Não, acredito que é de ida e volta, sim. As semifinais é jogo de ida e volta, a final... Não, é no Wembley, esse jogo é no Wembley, acho que é jogo único. É jogo único no Wembley, jogo único pra gente ver quem é que vai à final. Tá certo, Juanzinho? Agora vamos falar da Liga Profissional da Argentina. O River Plate é líder do grupo A, o Argentino Júnior é o segundo, o Barraca Central é o terceiro, o Vélez Sarsfield é o quarto. O grupo B, Juan. A gente tem o Godoy Cruz em primeiro, o Estudiantes em segundo, o Defensa e Justiça em terceiro, o Boca Juniors se classificando na Bacia das Almas, porque o Racing, o Lanús e o News Old Boys estão de olho na vaga. O Rosário Central empatou em 1-1 com o Deportivo Riestra, esses jogos da rodada 14. O Belgrano perdeu de 4-0 para o Racing Clube, o Lanús perdeu de 2-1 para o Estudiantes, o Defensa e Justiça 1-0 no News Old Boys, o Boca Juniors 1-0 no Godoy Cruz, o Independente Rivadavia perdeu de 1-0 para o Vélez, o Independente 2-2 com o Tarreiros de Córdoba, o Instituto perdeu de 3-1 para o River Plate, o Argentino Júnior 3-3 com o Barraca Central, o Central Córdoba 0-0 com o São Lourenço, Ginásio La Plata perdeu de 2-1 para o Banfield, o Sarmiento Junín perdeu de 1-0 para o Platense, o Huracan 4-0 no Atlético Tucumã e o Tigre perdeu de 1-0 para o União Santa Fé. Juan, paralelo a isso, a Copa da Argentina está nas 16 avos de final, aliás, 32 avos de final, né? Então a gente tem 32 confrontos, a gente teve mais 3, Juan. Inclusive temos os 2 times que jogaram de Série A sendo eliminados na Argentina. A gente teve o Deportivo Maipú 1-1 com o Juventude, não é o Juventude brasileiro, é o Juventude. Passou o Juventude nos pênaltis, o União Santa Fé perdeu 2-1 para o Ginásio Mendonça e o Tigre empatou em 1-1 com o Chacarita Júnior, passou o Chacarita nos pênaltis. Juanzinho, tá aí na Argentina, a Copa da Argentina, sensacional. O Rosinho, nessa semana, o novo Mundial de Clubes, que começa em 2025, já tem os 12 europeus definidos. Nessa quarta-feira, dia 17, o Red Bull
Salzburgo da Áustria garantiu vaga no torneio que terá o Flamengo no meio do ano que vem. Os austríacos tiveram a confirmação com a eliminação do Arsenal para o Bayern de Munique na Alemanha pela Champions League. Não somente o Salzburgo garantiu classificação nessa quarta-feira. Na Ásia, o Ulsan da Coreia do Sul também carimbou vaga para o Mundial. Afinal, a equipe venceu o Yokohama do Japão por 1-0 nas semifinais da Champions League asiática. Através do ranking continental da FIFA, os sul-coreanos não podem mais ser alcançados, então também garantiram sua vaga. Aí tem assim, ó, o Salzburgo garantiu a última vaga europeia no Mundial do ano que vem. O novo Mundial de Clubes, que começa em 2025, já tem os 12 times europeus definidos. Nessa quarta-feira, como eu falei, o Red Bull Salzburgo garantiu a sua vaga, né? Então, aqui, Juan, a gente tem na Europa, Juan, os times classificados, 12 times classificados lá na Europa. O Juan vai atualizar grandes times, Juan. Aliás, só timaço, né? Então, só timaço, mas a gente nota aí, Juan, a ausência de alguns, né? Então, o Barcelona é um exemplo disso. Então, o Barcelona, o Arsenal, o Juan vai atualizar o Juan vai atualizar, Juan. Bayern de Munique e Borussia na Alemanha. Na Inglaterra a gente tem Chelsea e Manchester City em Portugal. Porto e Benfica. Na Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid. Sim, o Barcelona ficou de fora. Eu acredito que se colocasse o Girona no lugar do Atlético ainda faria mais estrago. A França classificou o PSG, obviamente. Na Itália, a Inter de Milão e a Juventus. Não teve o Milan. E na Áustria, apenas o Red Bull Salzburgo. Ô, Juanzinho, lembrando que o Liverpool, porque aqui são os campeões da Champions League dos últimos anos, e o Liverpool tem feito uns campeonatos muito ruins, né? Então ele pode garantir talvez no 2029, né? Então, tá aí, a gente sente a ausência do Liverpool, do Manchester United, e alguns times entram pelo ranking, né? E o Salzburgo está bem ranqueado, né? E que esse ano não foi bem nas competições, mas está bem ranqueado, então está classificado. Aqui na América do Sul, Juan, quem classificou, Juan? Brasil, só temos do Brasil atualmente Flamengo, o Fluminense e Palmeiras. Pode ser todos os times do Brasil, no caso? Pode sim, pode sim. São 4 times ou são 6? Não, aqui são 6 vagas, Juan. Então já tem 3, já a gente fala quem pode garantir. Vai ser tudo definido ao final da Libertadores, certo? Na América Central e do Norte, no México, a gente tem o Monterrey e o León, que são o campeão de 2021 e 2023. Em 2022, o campeão foi o Seattle Sounders dos Estados Unidos, por isso estão classificados também. Na África, a gente tem o Al-Ahly do Egito, que é uma ficha por lá, só ele ganha a Champions League africana, e de Marrocos, o Wydad de Casablanca, que conseguiu surpreendentemente desbancar a equipe do Al-Ahly em 2022. Na Oceania, a gente tem somente o Auckland City, que vai participar de todos os mundiais desse tipo, sem dúvida alguma. Aí, Juan, vem a pergunta: por que o Salzburgo da Europa? Se tem Liverpool, se tem Barcelona, se tem uma série de times bem mais tradicionais, times acostumados a sempre estar nessas competições, e por que o Salzburgo? Por uma combinação de resultados na Champions League, nas quartas de final, 2 alternativas ficaram definidas. Ou o Arsenal ganhava o torneio e garantia a vaga no Mundial, ou caso outro time seja campeão, o Salzburgo se classificaria pelo ranking. Ou seja, só tinha isso. Qualquer time fosse campeão, o Salzburgo entrava. Se o Arsenal fosse campeão, ele entraria. Como o Arsenal caiu, então a combinação maluca pelo ranking entrou o Salzburgo, tá certo? Então, o que aconteceu foi isso, tá certo? Então o Salzburgo se classifica pelo ranking. Então, com a eliminação dos ingleses diante do Bayern de Munique, os austríacos estão no Intercontinental. Vagas restantes, o que é que falta, Juan? Preste atenção, o que é que falta. Dessa forma, os 12 europeus do Mundial já estão conhecidos. Na América do Sul, restam 3 vagas para o campeão da Libertadores 2024 e 2 pelo ranking. O Juan perguntou se pode ser todos os brasileiros. Não pode, Juan, porque assim, se um brasileiro ganhar,
Se um brasileiro ganhar a Libertadores esse ano, sem ser o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras, esse brasileiro automaticamente está no Mundial. Mas, se for o Flamengo, se for o Palmeiras ou o Fluminense, nenhum brasileiro pode classificar pelo ranking. Tá certo? Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, o São Paulo. O São Paulo não ganha a Libertadores. E o Flamengo ganha essa Libertadores. Se o São Paulo tiver no ranking chance de ir, ele não vai porque já tem muitos brasileiros. Compreendeu? Então, o Boca Juniors, mesmo fora da Libertadores, ele pode ir porque ele é muito bem ranqueado. O River Plate, tá certo? Porque os brasileiros podem tirar. Nenhum vai pelo ranking porque já tem 3 vagas. Pode ir os 4 campeões, mas pro ranking não vai. Tá certo? Por exemplo, se o Grêmio ou o Internacional. Não, o Internacional. Pronto, se o Grêmio for campeão. O Grêmio for campeão da Libertadores, tá garantido. Mas se o Grêmio for o melhor ranqueado, ele não vai. Por quê? Porque já tem 3 brasileiros. Então isso aconteceu também na Europa com o Salzburg. Com certeza, a equipe do Liverpool certamente é melhor ranqueada do que a equipe do Salzburg. Só que lá já tem o Chelsea e o City, então o Liverpool só iria caso fosse campeão. O Arsenal é melhor ranqueado, só iria se fosse campeão. Então foi por isso que caiu no colo do Salzburg, garantiu $300 mil. Muito dinheiro, Juan, muito dinheiro. Mais de R$1 bilhão só por participar. Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão ganhar essa bolada. Além disso, Juan, a Ásia a gente já viu, né, que o time lá, da Coreia do Sul, o San Hyundai garantiu a vaga. Então, a Ásia terá mais uma equipe, a África, outros 2, e na América Central e do Norte também. Por fim, Juan, o país sede dos Estados Unidos envia um representante, totalizando 32 na competição. Ok, Juanzinho? Então, o Mundial de 2025, tendo o mesmo formato da Copa do Mundo de Seleções, o Mundial de Clube 2025 será dividido em 8 grupos de 4 equipes. Assim sendo, os 2 melhores de cada chave avançam às oitavas de final. O torneio, que acontece nos Estados Unidos, tem início no dia 15 de junho e a final é marcada para o dia 13 de julho do ano que vem. E essa é a nova Copa do Mundo de Clubes. Juan, tá aí, sensacional. Como eu falei, repito, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão classificados e outro brasileiro só vai se esse brasileiro ganhar um Mundial. Então, Juan, quem está bom no ranking, quem está bem no ranking, como o Boca Juniors, por exemplo, outros times aí, está torcendo que esse brasileiro não ganhe, que ganhe o... Estão botando a fé que nenhum brasileiro além do Palmeiras, do Fluminense e do Flamengo vai ganhar a Libertadores. Com certeza. Então, preste atenção, eles querem que quem está bem no ranking aí, aliás, o terceiro melhor ranqueado, sem ser brasileiro, que o brasileiro do ranking não vai, o terceiro classificado aí está torcendo demais que o Flamengo, o Palmeiras ou o Fluminense seja campeão, porque aí abre a vaga, né? Então, vamos ver o que acontece nessa Libertadores. O Boca Juniors só vai torcer mesmo. O River Plate pode ir lá e ganhar ele mesmo, né? O Boca Juniors não vai 3 times ganhar a Libertadores. Então, o Boca Juniors, como é bem ranqueado, com certeza estará no Mundial de Clube. O Corinthians, por exemplo, está fora. O Corinthians está fora, porque ele pode estar bem no ranking, mas ele não está na Libertadores. Então, não tem como ganhar a Libertadores. Se ele tivesse bem ranqueado, não iria, porque já tem 3 brasileiros. Tá certo, Luzinho? Qualquer combinação a gente pode ver um time da Venezuela. Não, mentira, isso aí já é demais. Aí não dá. O Luzinho por hoje tá bom. A gente agradece. Vamos finalizar com o hino do líder do futebol brasileiro. Não aconteceu nada de interessante. Não acredito que o Juan derrubou o microfone. Não acredito, mas acontece. Então, Juanzinho, nada de... Aliás, nós vamos ficar atentos ao que vai acontecer na terceira rodada do futebol brasileiro. Vamos ir no programa de segunda-feira, se Deus quiser. Se der para fazer ao vivo, a gente faz. Se não der, a gente faz gravado. Vamos finalizar com o hino Deus queira que seja campeão, né? Mas no momento, o líder do futebol brasileiro, o líder da primeira divisão, o Mengão. E a Série B, né? A Série B começa já, né? Já a bola rola pro jogo do Botafogo e o América, Série C também. E a gente, na segunda-feira, a gente vai, com certeza, repercutir a subida, né? A subida, quem sabe, a subida do Itapipoca, ou do Tirol, do Icasa ou do Cariri. 2 garantem vaga no Manjadinho 2026.
Tá certo? Então, um abraço para os amigos que curtem o bate-bola no Facebook e também no YouTube. Um abraço. Até segunda-feira com mais um bate-bola. Queira Deus que seja ao vivo, se a internet deixar, a internet que infelizmente não ajuda mais. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Oi. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou,